Olá, bem-vindos ao Mergulho Profundo. A nossa proposta aqui é mergulhar fundo em temas complexos, para quem busca entender o que está por trás das manchetes. Se esse é o seu tipo de conteúdo, não se esqueça de seguir o nosso canal, que é uma iniciativa do jornal Alfredo Wagner Online. Hoje o nosso foco é um ativo que, olha, parece viver num estado constante de febre e calafrio: o Bitcoin. A gente vê as notícias, né? Disparadas que criam milionários da noite para o dia e, de repente, quedas que parecem um abismo. A grande questão é, por quê? E para guiar a gente, vamos usar um artigo do jornal Alfredo Wagner Online, publicado em 22 de novembro de 2025. O título é Por que o Bitcoin é tão instável? A nossa missão aqui é investigar o DNA desse comportamento tão errático. Será que a gente está olhando para um ativo financeiro com um temperamento difícil? Ou é algo completamente diferente? Comentando que não tem uma causa só. A instabilidade do Bitcoin não é bem um defeito. É, na verdade, uma característica que vem de uma combinação de fatores única dele. É como se a própria natureza do ativo gerasse essa volatilidade. É um subproduto, sabe? Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. O artigo aponta para uma base que parece muito frágil. Tipo, diferente do real ou do dólar, não tem um banco central por trás. E diferente de uma ação da Apple, não tem uma fábrica produzindo iPhones para garantir o valor. O texto diz que o valor do Bitcoin depende só de confiança e expectativa. E a analogia que eles usam é ótima. É como uma montanha-russa emocional. Esperança puxa para cima, medo empurra para baixo. Mas isso é tão diferente da psicologia do mercado de ações, por exemplo? E a diferença é crucial. Falta uma âncora de realidade. No mercado de ações, a euforia pode ser freada por um relatório de lucros que vem ruim. Ou o medo pode ser contido por um balanço que mostra que a empresa tem ativos, que ela é sólida. Existe um valor fundamental que serve como um centro de gravidade. Entende? Entendi. O Bitcoin não tem isso. Então ele vira um espelho quase puro do sentimento humano. É aí que entra o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. O preço sobe e esse medo gera uma compra irracional, sabe? Só pela ganância de não perder a próxima alta. E o contrário também, imagino. Exatamente. O pânico cria vendas em cascatas, sem nenhum dado fundamental para dizer calma, o ativo ainda tem valor. É um ciclo de emoções sem um disjuntor de realidade. Entendi. Então não ter essa âncora, esse choque de realidade, deixa o campo livre para as emoções correrem soltas. E imagino que esse efeito seja amplificado pelo segundo fator que o artigo aponta, o tamanho do mercado. Ele parece gigantesco, né? Mas o texto argumenta que é um barco leve em alto mar. Exatamente. Essa percepção de tamanho engana muito. Para a gente ter uma ideia em números, o mercado global de câmbio de moedas como o dólar e euro movimenta, uns 7,5 trilhões de dólares por dia. É um oceano. Uau! Agora, o volume diário do Bitcoin num dia muito bom talvez chegue a uns 50, 60 bilhões. A diferença de escala é colossal. Por isso a analogia do barco leve é perfeita. Faz sentido. Uma ordem de venda de $1 bilhão no câmbio é uma gota d'água. No Bitcoin, uma ordem desse tamanho é um maremoto. E é nesse ponto que entram as famosas baleias, né? Aqueles grandes detentores de Bitcoin que o artigo menciona. Precisamente. Nesse lago menor, as baleias não são só grandes investidoras. Elas são no tipo forças da natureza. Um único movimento de uma baleia, seja vendendo para realizar lucro ou comprando mais, pode mover o preço em vários pontos percentuais, em minutos. Nossa. E isso cria uma onda que arrasta os investidores menores, os peixes pequenos, que entram em pânico e vendem na baixa ou compram na alta por causa do FOMO. Eles acabam amplificando o movimento inicial da baleia. Isso levanta uma questão sobre a justiça desse mercado, né? Se ele é tão suscetível a esses grandes jogadores, não vira um jogo de cartas marcadas para o pequeno investidor? Essa é uma das críticas mais duras. Os defensores dizem que é um mercado transparente, porque as transações são públicas na blockchain. Certo. Mas os críticos dizem que a concentração de riqueza em poucas carteiras o torna inerentemente desigual. O que é inegável, e o artigo deixa isso bem claro,
é que essa dinâmica de barco leve com baleias é o motor primário da volatilidade. E o perigo dessas baleias fica ainda mais assustador quando a gente lembra do terceiro ponto do artigo. Este mercado nunca fecha e ele não tem freios. É verdade. O artigo descreve isso como uma arena sem regras. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem os circuit breakers que existem nas bolsas para pausar tudo em momentos de pânico. Isso parece, assim, a receita para o desastre. E muitas vezes é. O circuit breaker numa bolsa como a B3 ou a de Nova York é uma ferramenta psicológica, sabe? Quando tudo está caindo de forma vertiginosa, ele força uma pausa. Dá tempo para as pessoas respirarem, lerem as notícias com calma e impede que o pânico se retroalimente. E o mercado de cripto não tem isso. Não tem essa válvula de escape. Eu lembro de uma queda famosa que começou num fim de semana. Uma notícia ruim surgiu no sábado lá na Ásia, com os mercados ocidentais desligados, com menos gente negociando, a venda começou, acionou ordens de venda automáticas de robôs, que derrubaram mais o preço, que acionaram mais vendas. Nossa, uma espiral. Foi uma espiral descendente que se intensificou por horas, sem nada para parar. Tipo, às 3 da manhã de um domingo, o estrago já era gigantesco. Nossa, peraí. Então o momento de maior perigo é justamente quando a maioria das pessoas está dormindo ou aproveitando o fim de semana. Que loucura. Mas por outro lado, alguns defensores do Bitcoin diriam que essa ausência de freios e o funcionamento 24/7 são uma vantagem, né? Um sinal de um mercado livre e global. Sem dúvida. Essa é a dualidade do Bitcoin. O que para um crítico é uma ausência perigosa de freios, para um entusiasta é um mercado sem censura e sem fronteiras. A questão para o nosso foco na volatilidade é que essa liberdade tem um preço. E o preço é a instabilidade. Um mercado que nunca dorme é um mercado que reage de forma instantânea e muitas vezes exagerada. E isso conecta direto com outro ponto do artigo, a sensibilidade extrema às notícias. Sim, faz todo sentido. Se a gente tem um mercado emocional, pequeno e que opera sem parar, ele deve ser incrivelmente reativo. O artigo dá exemplos ótimos, né? Um país sinaliza que vai proibir criptomoeda. O preço desaba. Exato. Uma grande empresa anuncia que vai aceitar pagamentos. Dispara. É isso, é uma reação imediata. Exato. E o que é fascinante é que, como não tem um valor fundamental interno, o mercado se agarra desesperadamente a qualquer narrativa externa. Uma notícia, um boato, um tweet. Tudo vira um sinal sobre o futuro do ativo. A frase do artigo que resume isso perfeitamente é: às vezes, um tweet é suficiente para alterar bilhões de dólares em valor. É impressionante. Porque cada tweet de uma figura influente não é só uma notícia, é uma peça no quebra-cabeça da pergunta que todo mundo está tentando responder. Afinal, o que é o Bitcoin? E essa pergunta nos leva ao que me parece ser o coração do problema. O último grande fator que o artigo aborda: a juventude e a crise de identidade do Bitcoin. O texto o chama de um adolescente no mundo financeiro, sabe? Ainda tentando descobrir quem ele é. É uma reserva de valor como o ouro? Uma alternativa ao sistema bancário? Um ativo só para especulação? É o fator que une todos os outros. Essa crise de identidade é a causa raiz de tudo. Como assim? Pensa só. Dentro do mesmo mercado, você tem grupos de pessoas comprando e vendendo o mesmo ativo por razões completamente opostas. Tem o hodler, que acredita que o Bitcoin é o ouro digital e vai guardar por décadas, não importa o preço. Tem o day trader, que só quer lucrar com a oscilação do dia. Tem o anarquista digital, que vê como uma arma contra o sistema. E tem os fundos de investimento. Isso, que tratam só como mais um item para diversificar o portfólio. É como se todos estivessem numa sala, negociando um objeto, mas cada um acredita que o objeto serve para uma coisa diferente. Um acha que é arte, outro que é uma ferramenta. Exatamente. E um terceiro acha que é um tijolo. O preço nunca vai encontrar um consenso assim. Claro. A volatilidade é a manifestação visível dessa negociação caótica sobre o propósito do ativo. Não tem acordo sobre como precificar porque não tem acordo sobre o que ele é. O preço sobe e desce violentamente
enquanto o mercado tenta descobrir qual vai ser o verdadeiro papel do Bitcoin no futuro. Então, vamos tentar sintetizar. O que a análise do artigo nos mostra não é só uma lista de motivos. Parece que todos os fatores, depender só de confiança, o mercado pequeno, a operação 24/7, a reação a notícias, tudo isso é, na verdade, sintoma dessa crise de identidade fundamental. A volatilidade não é um defeito do sistema, é a própria linguagem que o mercado usa para ter essa conversa barulhenta sobre o que é o Bitcoin. Essa é a conclusão mais profunda. A instabilidade é o processo de descoberta de preço em tempo real, num ativo que ainda não tem um papel definido no mundo. E o artigo termina olhando para o futuro, que é um ponto importante. A visão de muitos especialistas é que à medida que o Bitcoin amadurece, ganha mais clareza regulatória e é adotado por instituições maiores, a tendência é que a volatilidade diminua. Certo, o mercado ficaria mais pesado, né? Isso, mais capital, mais liquidez. O lago viraria um mar mais profundo e calmo. Mas, como o texto conclui, por enquanto ele continua sendo esse adolescente imprevisível, fascinante e assustador na mesma medida. O que nos deixa com uma reflexão final um tanto paradoxal. O artigo sugere que o futuro do Bitcoin pode ser mais estável, mais previsível. Mas, se a alta volatilidade com seu enorme risco e potencial de recompensa é justamente o que atrai tanta gente, o que aconteceria com o apelo do Bitcoin se ele finalmente se tornasse maduro e um pouco sem graça? Será que, ao encontrar sua identidade, ele perderia a própria essência que o tornou tão disruptivo? Essa foi a nossa análise de hoje. Para mais discussões aprofundadas como esta, siga o Mergulho Profundo, uma iniciativa do jornal Alfredo Wagner Online.